Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da palavra do nosso Deus. Essa semana eu quero pedir desculpas porque não conseguimos colocar já disponível o estudo na última terça-feira, mas também temos uma surpresa para você. Se você gosta de acompanhar o estudo, lendo o que está escrito e vendo, né, as perguntas, acompanhando toda a imagem na tela. A gente vai fazer um teste hoje, onde nós vamos estar colocando para você os versículos bíblicos. Então a gente vai estar trabalhando com dois aplicativos. É uma novidade, né, que a gente está tentando fazer. Espero que dê tudo certo e que a gente possa tirar maior proveito. Então você não vai ficar apenas ouvindo, né, e tirando suas conclusões, mas também vai poder ler essas passagens bíblicas, aquelas que vêm entre parênteses, que geralmente vêm para confirmar algo que a gente está conversando, né? As das questões a gente vai ficar mesmo na leitura, no áudio, tá? E você então abre a sua Bíblia na pergunta da questão, num outro momento, se for o caso, e você pode estar ali respondendo as questões. Mas a análise do comentário e os textos bíblicos a gente vai tentar fazer em conjunto com dois aplicativos. Então esperamos que possa correr tudo bem, que dê tudo certo, né? E aproveitamos então a oportunidade para pedir as bênçãos de Deus. Aliás, um pouquinho antes, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é o tema 14. Um tema também bastante polêmico, mas que responde uma pergunta que é muito feita, né? Principalmente por céticos que perguntam se Deus é um só, por que tem tanta religião? E essas questões que nós vamos estudar hoje, elas nos dão uma visão do porquê que isso acontece, por que o mundo tem tanta igreja, tanta religião diferente. É claro que antigamente também haviam, né? Mas havia a religião, o povo escolhido de Deus, a religião dita a cristã, né? Principalmente no tempo de Jesus. Antes de Cristo houve o povo de Israel, que também representava a igreja de Cristo, né? E deveria pregar o evangelho e a esperança a todos os povos, e havia os povos pagãos antigamente, assim como também no período de Jesus. Haviam muitas religiões, sempre houveram muitas religiões, só que ultimamente essa quantidade de religião ela se multiplicou. E o complicado é que essa multiplicação aconteceu no próprio meio religioso. Então a nossa questão, o nosso estudo hoje é o estudo de número 14 e a pergunta, né, ou o tema já é, né, a igreja verdadeira revelada. Nós não vamos dar para você aqui o nome de uma igreja dizendo igreja A ou igreja B, mas você vai entender através do estudo do Apocalipse que existem indicações para que você tire a sua própria conclusão. E o que é a igreja verdadeira, né? No meu conceito, a igreja verdadeira ela nasce no nosso coração. Quando nós entendemos quem é Deus, quem é Cristo, qual o papel de Cristo, quando eu abro meu coração e deixo o Espírito Santo trabalhar naquilo que eu vivo, naquilo que eu sinto, no comando da minha vida, eu me torno parte da igreja verdadeira. Para mim, a igreja verdadeira é isso. Não é apenas o amor na sua expressão externa para com o próximo, mas uma compreensão de que eu pertenço a Deus e que Ele tem a autoridade, com o meu consentimento, de atuar na minha vida e me transformar na pessoa que ele sempre planejou que eu fosse. Então aí eu estou na religião verdadeira, né? Fora isso, a gente tem várias questões que Deus gostaria que nós realizássemos e uma maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos. E Deus predisse que haveriam essa quantidade de religião. É tanto que João se espanta em determinado momento, nós vamos ver aqui, João se espanta e esse espanto o anjo explica para ele, né, que era aquilo que ele estava vendo ali, ele estava atônito com o que ele estava vendo, tendo na visão, né, que estava sendo mostrado a ele, e o anjo então explica para ele o que era aquilo, né? Então a gente vai entender o porquê desse monte de igreja.
Então, o tema 14 de Apocalipse, a Igreja de Deus. Se você desejar comprar um novo par de sapatos, certamente vai procurar em algumas lojas escolher um modelo que você considere bonito, confortável e que seja vendido em condições de pagamento adequadas para você. Escolher, no entanto, pode se tornar mais difícil se houver várias opções disponíveis. São necessários critérios bem definidos para fazer a compra certa e não se arrepender depois. Muito mais sério que adquirir um objeto é escolher uma igreja. Segundo o relatório de pesquisa feita pelo Seminário Teológico Gordon Cowell, há no mundo nada menos que 47 mil denominações cristãs. 47 mil denominações cristãs, hein? Sem dizer as outras que não são cristãs, né? Todas dizem seguir a Cristo. Uma vez, porém, que há grandes contradições doutrinárias entre elas, fica evidente que muitos não interpretam corretamente a Bíblia. Qual é, portanto, a melhor opção de igreja? A maioria das pessoas procura estar na igreja em que seus familiares e amigos são membros. Eu colocaria ainda também a questão de aonde eu me sinto melhor, onde eu tenho mais liberdade, porque me importa servir a Deus, mas eu também quero a liberdade de fazer as coisas do meu jeito, do meu modo. No entanto, o melhor critério para decidir é se a igreja verdadeira segue os ensinamentos de Jesus Cristo transmitidos na Bíblia. Essa lição informará você sobre os critérios bíblicos para identificar a Igreja de Deus. Então aqui a gente já tem um comentário que abre bem, né? Já diz aí tudo que eu falei, né? Já confirmou aqui com um texto bacana, bem bonito, para a gente poder entender. Mas nós não podemos entender a Bíblia se não formos auxiliados pelo Espírito. E nós não recebemos o Espírito se não pedirmos a Deus pelo auxílio desse Espírito. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para buscar na Tua palavra aquilo que o Senhor quer nos dizer. Contudo, a nossa mente enraizada nos pecados deste mundo, na compreensão daquilo que fomos ensinados há muitos e muitos anos, na nossa forma de criação, na nossa forma de conviver com os amigos, na escola que frequentamos nesta vida, que também coloca em nós alguns costumes e maneiras de pensar, o acompanhar tudo que ocorre no mundo com a visão daqueles que se prepararam também para passar as informações, a maneira como enxergamos o mundo de maneira geral nos afeta com relação a Ti e com relação à identificação de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro louvor e da verdadeira obediência. Por isso nós clamamos a Deus a presença do Teu Santo Espírito, que cada pessoa que esteja acompanhando esse estudo possa receber as orientações que venham de Ti, que nós sejamos apenas o instrumento e que estejamos prontos para um dia ocuparmos um lugar no céu com o nosso Senhor Jesus. Fica conosco, toma cada um em Tuas mãos, abençoando, tomando providências que são necessárias na vida de cada um. O Senhor nos conhece bem e conhece até melhor do que nós mesmos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. A pergunta número 1 é a seguinte: que grande sinal viu João no céu? Apocalipse 12, verso 1. Esse verso aqui a gente vai ler, tá? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Alternativa correta aqui para nós? João viu o quê? Um animal terrível e espantoso? Não. Uma mulher vestida de sol? O anticristo? A resposta correta é a resposta do meio, né? Que é uma mulher vestida de sol. Na profecia, a mulher pura representa a igreja verdadeira.
O sol simboliza a glória de Deus. A lua, que reflete a luz do sol, representa o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que refletia a obra de Jesus. As 12 estrelas da coroa simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. O conjunto de astros também representa a orientação profética que marca os sinais dos tempos. Vamos fazer como a gente sempre faz, vamos ver essa figurinha na nossa Bíblia, com aquele tema tridimensional, uma imagem bonita que muita gente gosta. Hoje não está muito a fim de aparecer para nós não, hein? Ah, sim, aí está ela. A mulher vestida de sol, tendo a lua e a coroa com 12 estrelas, né? Ok, a gente não vai se demorar muito na imagem, porque o estudo ele é grande. E a gente não pode prolongar demais, né? Na profecia, a mulher pura representa a igreja verdadeira. Vamos ver aqui esses versos bíblicos, então? Olha, aqui nós temos Isaías 54, verso 1 e verso 5. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então aqui nós temos 2 versículos de Isaías apontando para a mulher vestida de luz, né, que seria a igreja e que teria muitos filhos. Outro versículo, a formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Aqui no cerco de Jerusalém, então, a igreja de Deus, como eu falei, né, que o povo de Israel era a igreja de Deus, no cerco de Jerusalém, Deus profetiza, então, aqui no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 2, esse capítulo 6 todo, ele está profetizando contra Jerusalém, porque Jerusalém estava fazendo, o povo de Deus estava fazendo aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Deus tem preparado o seu povo para ser apresentado diante a Cristo como o seu esposo. Então a igreja de Jesus, representada aqui na figura da mulher, né? E Jesus Cristo, o esposo. Okay. Efésios 2, verso 5, capítulo 5, versos 22, 23 e 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, a mulher representando a igreja, né, e Cristo sendo o marido. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, ele é o próprio salvador da sua própria igreja, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não confundam isso aqui com questões de relacionamento entre marido e mulher, tá? Vamos tomar muito cuidado com isso aí, que isso aqui não tem nada a ver com machismo, hein? Então, vimos que a mulher representa a igreja verdadeira. O sol simboliza a glória de Deus, como está lá em Salmos. Vamos dar uma olhada aqui em Salmos 84, 11. Malaquias, também 4, verso 2. Então, Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Porque o Senhor é sol e escudo.
Malaquias 4, verso 2. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus, então, o sol da justiça aqui, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, o sol representa o nosso Deus e o nosso Salvador. A lua, que reflete a luz do sol, representa o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que refletia a obra de Jesus. Hebreus 9, verso 9, 12, verso 12, 23 e 24 também. Então nós vamos lá agora olhar essa questão da representatividade da lua. Hebreus 9, verso 9, né? E isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, quando Cristo veio para fazer uma grande reforma e todo aquele sistema sacrificial foi abolido, e Jesus agora, que era o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toma o seu lugar verdadeiro, né? Retirando assim a necessidade do sacrifício. Quando, porém, veio Cristo, que vai confirmar agora o que eu acabei de dizer, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Que lindo, né? Lindo, lindo, lindo esse Hebreus capítulo 9. Agora vamos ver aqui 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então aqui está dizendo que o sacrifício feito no tabernáculo na terra só tinha poder para purificar o tabernáculo na terra. O santuário celestial ele só poderia ser purificado mediante o sacrifício de Jesus. O sangue de animais da terra não serve para purificar. Onde surgiu? Por que isso? Porque onde surgiu o pecado surgiu no céu, no santuário de Deus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Ele, figura do verdadeiro, quer dizer, santuário terreno feito pela mão do homem com orientação divina, mas ele entrou no santuário celestial a fim de se comparecer diante de Deus como nosso advogado. Então a lua representa as coisas que aconteceram no passado e que haveriam de ser realizadas, uma obra que haveria de ser realizada por Jesus. As 12 estrelas da nossa coroa simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Aqui a gente não precisa nem ler, né? Porque é fácil da gente entender, né? Eram 12 tribos, 12 discípulos, então está tudo ligado a essas 12 estrelas. O conjunto dos astros também representa a orientação profética que marca os sinais dos tempos. Vamos ver o que a gente separou aqui para a gente ver os sinais dos tempos. Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Mateus 16, verso 3. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Então, Jesus aqui, o próprio Cristo está fazendo uma comparação, porque não sabiam definir
os sinais que apresentavam o momento que a gente vive, em que era nós estamos, o que está acontecendo atualmente, mas a gente sabe definir se vai chover, se não vai chover, se está chegando inverno, se não está chegando inverno, e as estações que a gente vai vivendo, e as luas, a gente sabe definir tudo isso. Então, dessa mesma forma, esses astros representam os sinais, né? Lucas 12:56. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Não sabem em que estão vivendo? Vocês se lembram dos 3 reis magos? Né? Eles identificaram o nascimento de Jesus através das profecias, estudando os astros, estudando os sinais que apresentavam, né, a terra apresentava o céu, e identificaram o nascimento de Jesus. Então, sim, os astros são também instrumentos de Deus para nos revelar a sua vontade e o que ele está planejando. Ezequiel 12. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Então Ezequiel estava profetizando sobre algo que aconteceria muito à frente, haveria de passar bastante tempo, né? Joel 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque hoje quem não fica encantado com um eclipse solar e um eclipse lunar? E o interessante é que o eclipse solar dá esse efeito na lua, da lua de sangue. E reparem uma coisa, a lua de sangue nos tempos passados ela era algo muito raro de acontecer. Passaram-se muitos anos e agora nós temos tido lua de sangue com frequência, uma frequência muito maior, também que indica a proximidade do final dos tempos, né, da era desta terra. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque tudo seria mostrado. Aqui tem até o verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então é surpresa, a gente não sabe quando vai acontecer. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então aqui está falando também sobre a igreja, né? Sobre a mulher que vai dar à luz e essa dor de surpresa também, que pega a mulher de surpresa no nascimento da criança. Então tudo isso tem a ver também com o final dos tempos. Quer dizer, não há como fazer uma predição correta, exata, né? Há como sabermos, sim, estamos próximos do fim. Vamos voltar lá. Então, essa questão número 1. João vê o que no céu? Uma mulher vestida de sol. Pergunta número 2. Que outro grande sinal João viu no céu? Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, verso 3. Esse símbolo ou poder é identificado como a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Apocalipse 12, verso 9. O dragão é o inimigo de Deus em sua rebelião ocorreu no céu, quando se opôs ao governo divino e desejou ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 13 e 14. Vamos ver esses versículos então. Apocalipse 12, verso 9 e Isaías. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Isaías 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás surgiu no seu coração o desejo de ser igual ou maior que Deus, né? E aqui a gente vê esses versos que complementam isso. Pergunta de número 3. O que levou o dragão a perseguir a mulher? Tá, agora nós vamos falar um pouquinho mais devagar, porque a gente vai começar a entrar na questão das igrejas. Até aqui a gente fez uma introdução, né, para sabermos sobre as igrejas, sobre o período, sobre, né, tudo aquilo que indicam as questões que a gente vai começar agora a estudar com mais profundidade. O que levou o dragão a perseguir a mulher? Apocalipse 12, verso 4 e 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Apocalipse 12, verso 4 e 5. Então o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar quando esse nascesse. E o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O Messias estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento. Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, já é a primeira profecia de que Jesus viria, né, para resgatar a sua igreja. Foi profetizado que ele haveria de reger as nações com vara de ferro, segundo Salmo 2, versos 7 a 9, né? E Apocalipse 19, verso 13 e 16. Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos, como descrito em Apocalipse 1, verso 20 e Apocalipse 12, verso 4, usou Herodes, que governava a Judéia, para tentar matar Jesus assim que ele nasceu. Mateus 2, versos 1 a 18, conta essa história, né? Aquele período ali dos 3 reis, aí Herodes tenta descobrir, e o anjo do Senhor vem e avisa aos reis que eles não deveriam retornar a Herodes, e manda que Maria e José sigam para o Egito, né? Aí adiante está dizendo aí, José e Maria foram avisados por um anjo e fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado em Jeremias 31, verso 15 e Oséias 11, verso 1. O dragão procurou destruir Cristo e a igreja por meio de Roma, que é identificada pelas 7 cabeças de Apocalipse 12, verso 3. Os 10 chifres de Apocalipse 12, verso 3 são as nações que surgiram da desintegração do Império Romano, conforme Daniel 7, 24 e 25. Nós não vamos ler todas essas passagens, tá? Eu quero me deter com vocês em 3 passagens. Jeremias 31, 15, Oséias 11, verso 1 e Daniel 7, 24 e 25. Para a gente entender esse contexto todo da perseguição, de quando o dragão se põe diante da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. Jeremias 31, verso 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem.
né? Então aqui colocou Raquel como a representante da igreja, de Maria também, e o nascimento de Jesus. Só que, na verdade, Raquel aqui estava simbolizando aquela área de Belém e região, porque quando saiu a ordem para matar todas as crianças, houve pranto, né, e muito sangue foi derramado, porque os filhos já não existiam mais, porque Herodes mandou matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos. De 2 anos para baixo deveriam morrer. Então o choro de Raquel aqui representa o lamento de todas aquelas mães que perderam seus filhos na tentativa de Herodes de, junto com essas crianças, matar Jesus. Assim como aconteceu com Moisés lá no Egito, né? Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então aqui também está uma referência a Jesus quando criança, porque ele vai com José e Maria para o Egito. Interessante a gente observar que Deus usa a terra que fez do seu povo escravo, agora Deus converte essa terra em proteção para Jesus, né? Então, mais uma vez, a gente pode dizer que Deus tem o controle de tudo. Ainda falta um verso aqui para a gente ver, né? Daniel 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos gastar um tempinho aqui, já que a gente falou 3 vezes aqui a palavra tempo. 10 chifres. O reino de Romano, né, o Império Romano, ele foi... Quando ele cai, ele é dividido para 10 generais, tá? Então Daniel está profetizando sobre o que aconteceria lá em Roma. Mas lembre-se que quando João escreve Apocalipse, isso ainda não havia acontecido também. Aconteceria mais para frente. Então, Roma seria dividido, o Império Romano seria dividido em 10 generais, seriam 10 reinos, né, vamos dizer assim, que se levantarão daquele mesmo reino que é Roma. Depois dele se levantará um outro, que é o poder da igreja, a igreja católica apostólica romana, a qual será diferente dos primeiros. Olha aqui que está dizendo, ó, que esse poder que se levantará, esse poder que se levantará, ele é diferente dos 10. Quer dizer, os 10 são reinados, poderes impostos pela espada ou pela herança, né, com os generais de Roma assumindo cada parte. Aí surge um reino diferente. Esse reino representado aqui em Daniel e lá em Apocalipse, representando um poder religioso, o qual será diferente dos primeiros. E ele abaterá 3 reis, sobrando 7. Aí observe que 7 é o número de cabeças que tem o dragão. Então os 10 chifres agora são 7 cabeças. Então Daniel e Apocalipse estão ligados, inteiramente ligados. E o que esse reino que se levantará no meio dos 10 vai destruir 3, restarão 7 e mais ele. E o que ele vai fazer? Vai proferir palavras contra Deus, vai magoar os santos do Altíssimo, vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Profecia de Daniel, hein? A lei de Deus foi mudada ou não foi mudada? Jesus aboliu? Como é que é isso aí? Vamos tentar acompanhar o raciocínio bíblico aqui. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse final aqui, ele está se referindo ao período de 1260 anos, que a gente vai ver mais embaixo, mais um pouquinho, mais à frente, quer dizer, estou falando mais embaixo pela situação que eu estou aqui
levando adiante, né, o estudo, a gente vai subindo, aí acaba usando esse termo mais embaixo. Então, a gente vai ver mais à frente. Vimos que essa parte, Daniel capítulo 7 e também Daniel 8, são capítulos muito importantes, que se referem aos tempos de agora, né? Nós vemos lá que no final o anjo manda Daniel selar, porque o livro é para o tempo futuro. Mas vamos adiante, que as outras perguntas vão nos ajudar a entender isso tudo. Se eu ficar explicando aqui, a gente não vai conseguir fazer o restante da lição, né? Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja? Então vejam bem, Satanás irado queria matar Jesus Cristo, não consegue. Quando ele pensa que matou Jesus na cruz, Jesus demonstra que passou os seus 33 anos na terra, não cometeu nenhum pecado, viveu na carne, sofreu como um homem e mesmo assim não se voltou contra Deus, não teve os sentimentos que nós temos de pecado, de estarmos ligados à terra, ressuscita porque nele não havia pecado, a morte não tinha poder sobre ele, e agora ele foi, você se lembra lá no início que a gente leu, que o filho seria levado, nasceu-lhe pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então Jesus ressuscita, ascende aos céus, e a ira de Satanás, que estava voltada a Cristo, se volta agora para a sua igreja. Porque quando no período dos apóstolos, no livro de Atos, a igreja começa então a crescer, a mensagem a alcançar o mundo inteiro, né? Na época, o mundo conhecido na época, Satanás então se volta contra a igreja, inicia uma perseguição, né? E essa profecia de Daniel, ela encerra falando com um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que indica 1260 anos. Então Satanás volta a sua ira para a igreja. A gente nem precisa ler lá o verso, né? Então vamos lá, Apocalipse 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então agora a igreja passou a ser perseguida. Assinale o V para verdadeiro e F para falso. Ele perseguiu a igreja? Protegeu a igreja ou destruiu a igreja? Ele perseguiu a igreja porque ele não conseguiu destruir. Há um estudo também que nos fala, né, que nessa mesma profecia aí, Deus dá o poder da igreja de profetizar durante 1260 dias no deserto vestida de pano de saco. Então é o período que a igreja é perseguida, mas ela se mantém num estado assim, retirado, né, meio que do povo, né, como se ela estivesse trabalhando à espreita, né, para não correr o risco de ser exterminada. Então Deus também toma essa providência. Quando Cristo foi preso e crucificado, seus seguidores começaram a enfrentar a perseguição. Mateus 26, 31 e João 20, 19. Jesus advertiu os discípulos de que seriam odiados e maltratados pelas pessoas por causa da sua obediência a ele. Então aqui a gente tem uma palavra-chave, né? A igreja de Cristo, ela é uma igreja que obedece a Jesus, conforme está lá em Mateus 10, 22, 2 Timóteo 3, 12. Ele também prometeu bênçãos àqueles que suportassem a perseguição com fidelidade e perseverança, como está em Mateus 5, verso 10, 1 Coríntios 4, 12, 2 Coríntios 4, 9, Apocalipse 2, verso 10. E aí a gente tem então esse contexto do período histórico em que a artimanha de Satanás começa a alterar. Primeiro ele começa matando aqueles que seguem, porque após o pecado o homem passa a ter a condição de morrer, então ele começa matando, né? Mas percebe que matar não levaria ninguém à perdição, porque morrer para Deus é fácil, Jesus havia ressuscitado.
Então ele muda de artimanha, ele começa a implantar um engano, como fez lá no Éden com Adão e Eva. Então vamos colocar um engano, vamos fazer o que desagrada a Deus. E o que desagrada a Deus, a gente viu que uma das palavras aqui, chave dessa pergunta é obediência. Então, o que desagrada a Deus, uma das coisas é a desobediência. Mas como desobedecemos a Deus? Não fazendo a sua vontade. E qual a vontade de Deus? Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Foi Jesus quem falou. Se você estudar a Escritura, você vai saber qual é a vontade de Deus. Porque a graça não é um bilhete que te dá autorização para fazer tudo do jeito que você bem entender. Não é uma carteirinha que te põe numa posição melhor do que todos os outros seres humanos e você então pode cometer todos os pecados que quiser e vai estar tudo certo. Não é por aí. Então vamos ver aqui, perseguições. Vamos lá, no nosso auxílio bíblico, nós vamos ver aqui em Mateus 26, verso 31, Jesus diz então: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, quando Jesus é levado preso, então, os discípulos e todos aqueles que acompanhavam Jesus ficam atônitos, não entendem o que está acontecendo. Por que isso? Por que acontece essa situação? Porque o homem, apesar de estar vivendo com Jesus, ele aguardava um reino terreno. Imagina você ter como rei um camarada que pode recolocar o braço de um soldado num lugar. Tá? A prova mais simples e direta que nós temos é a orelha, né, do centurião, do soldado lá, que agora eu esqueci até o nome dele, que Pedro corta ali a orelha e Jesus vem e recoloca. Então Jesus poderia recuperar os soldados feridos. Se o soldado morresse, ele poderia ir passar pelo campo de batalha ressuscitando. Imagina que rei seria esse. Nenhum exército no mundo poderia destruir o exército de Jesus Cristo, se ele quisesse estabelecer um reino terreno. E era assim que os homens o viam. Por que a morte de Jesus é a morte de cruz e a morte mais vergonhosa? Porque era o ponto mais baixo que o ser humano poderia chegar. E o mais interessante é que a cruz de Jesus ficou no ponto mais visível para que a sua vergonha fosse ainda maior. Então, ao invés de ser o rei que os homens esperavam, aqui diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus se submeteu à punição de morte em função dos pecados que o homem havia cometido até aquele dia, em função dos pecados que cometeriam após aquele dia e em função dos pecados que cometemos ainda hoje. Jesus se rebaixa e aí Satanás é derrotado. Então, aqui nós vemos o rebanho então disperso, a igreja agora sem o pastor, porque o reino terreno não seria estabelecido. E todos pensávamos que Jesus seria esse rei, assim como foi Davi, e outros poderosos como foram os juízes, os grandes profetas. Então a libertação viria pela mão de Jesus como ser humano. Será que hoje a gente não está correndo esse mesmo risco? Será que nós não estamos deixando de almejar a perfeição em Cristo, pela transformação que Deus vai nos conceder através da vitória sobre o pecado, a vitória que já foi alcançada por Cristo e que será concedida àqueles que o aceitarem como Salvador? Será que nós não estamos deixando de desejar essa vida após a morte, a vida após o término do pecado, não após a nossa morte, mas após a morte do mal, a morte do pecado, e almejando as vitórias aqui na terra? E aí começam então a termos várias igrejas. Por quê? Porque cada religião atende ao desejo, ao anseio de alguém, de alguma forma. E aí nós temos essa confusão.
porque eu aplico a Bíblia como me convém e não como Deus quer que ela seja aplicada. A Bíblia é uma bússola, é um livro para nos orientar na verdade. Mas eu isolo algumas partes dela e aplico para o meu proveito. João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então Jesus ressuscitado, agora encontra com os discípulos e traz esperança novamente. Olha o verso 20, que lindo. Ó. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado aonde havia sido ferido, né, pela lança. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus, né, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então aqui há uma ordem para se pregar o evangelho também. No primeiro encontro com os discípulos após a ressurreição, Jesus diz que agora estava passando o bastão. E aí a gente pega esse bastão e começa a dividir e cai nas artimanhas do inimigo. Isso nós vamos continuar vendo na próxima, na sequência do estudo. Nós estamos na questão de número 4, como Satanás não pôde destruir aí Jesus, ele então agora foca na sua igreja. Então nós não estamos falando sobre a igreja de Cristo, mas a igreja que foi enganada pelo inimigo a fim de realizar a sua obra. E nós já estaremos de volta para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso. Que Deus te abençoe e fique contigo e que nós possamos aproveitar cada vez mais e mais essa maravilhosa bênção que é ainda podermos estudar a palavra de Deus. A gente volta já, que você possa continuar aí conosco fazendo esse estudo maravilhoso. Fica com Deus.